O mês de agosto é dedicado a reflexões de ações e leis sobre a violência contra a mulher. Com a pandemia da Covid-19, as denúncias de violência contra as mulheres, recebidas pelo número 180, cresceram significativamente desde março, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quem vai falar sobre o assunto é a juíza Lilian Fransman, que começa nos explicando quais tipos de agressão a mulher sofre. As formas de violência que uma mulher pode sofrer, segundo a lei Maria da Penha, são a violência física, a violência moral, a violência psicológica e também a violência sexual. A violência física, ela pode ser de duas formas. Pode ser aquela violência que deixa marcas, né, aqueles machucados, aqueles ferimentos que são identificáveis através de um exame médico, né, visualmente, ou aquela violência física que não deixa marcas, mas que não deixa de ser uma forma de violência. Empurrões, puxões de cabelo, né, o que a gente chama na linguagem do direito de vias de fato. Essa também é uma forma de violência física. A violência moral são aquelas ofensas morais, injúria, calúnia, difamação, chamar de palavrões, xingamentos. A violência sexual é aquela violência onde a mulher é obrigada a praticar atos sexuais que não deseja praticar, né? E as formas de violência sexual, elas são muito grandes e inclusive essa violência sexual ela pode ocorrer inclusive entre marido e mulher, né? A mulher ser forçada a manter a relação sexual, ainda que com seu marido ou com seu companheiro ou seu namorado, é sim uma violência sexual e caracteriza inclusive um crime de estupro. E a violência psicológica, que a violência psicológica, ela consiste naquelas humilhações, na redução da baixa estima, da autoestima da mulher, o isolamento, né? Quando o agressor ele passa a isolar aquela vítima de violência, não deixando com que ela converse com seus parentes, com amigos, para que ele tenha um controle sobre ela. A Lei Maria da Penha foi uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do ex-marido e ficou paraplégica. Depois de 23 anos de abuso, ela conseguiu denunciar o agressor. Após 14 anos de existência, a juíza afirma que a lei é de grande importância para as mulheres vítimas de violência. A Lei Maria da Penha, ela acabou sendo criada porque as formas de violência e a reiteração de violências praticadas contra a mulher no Brasil eram imensas, né? Institutos internacionais de proteção aos direitos humanos que acabaram obrigando o Brasil, então, a produzir essa legislação para garantir uma proteção maior às mulheres. A Lei Maria da Penha ela deve ser comemorada, sim, porque é uma lei que trouxe uma série de avanços, né? Um dos avanços foi a criação da medida protetiva. A medida protetiva é uma medida que garante não só a proteção da vítima, mas também a punição do agressor que descumpre essa medida protetiva. Então, é uma lei que deve ser comemorada, ela tem uma série de aspectos preventivos importantes, ela se preocupa com a prevenção da violência contra a mulher, da violência de gênero, né? Ou seja, aquela violência que a mulher sofre pelo simples fato de ser mulher. A sua condição de mulher é que acaba gerando essa violência, e essa violência é que a lei procura traçar metas de prevenção e também mecanismos de punição para o agressor que pratica essa violência de gênero, então, contra a mulher. Então, eu acredito que sim, que a gente precisa comemorar a Lei Maria da Penha, porque ela foi um avanço legislativo bem importante para a proteção das mulheres no Brasil. Apesar das inúmeras alterações legislativas relativas às mulheres, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Estupro e da Importunação Sexual e Lei do Feminicídio, os números da violência contra a mulher continuam alarmantes. Eu entendo que não é que houve um aumento da violência contra a mulher, mas na verdade o que aconteceu é que as mulheres agora, principalmente depois da criação, né, da Lei Maria da Penha, as mulheres começaram a buscar então a sua proteção. Elas começaram a buscar as delegacias de polícia, a justiça, a Defensoria Pública, organizações não governamentais que também trabalham na proteção dos direitos das mulheres.
Então, o que me parece que havia antes, né, é que realmente essas mulheres, elas estavam sofrendo a violência, mas elas não chegavam até a justiça, porque não havia uma legislação própria, né, que protegesse essas mulheres, e também não havia mecanismos de acesso como existem hoje, né? Hoje, sem sombra de dúvida, uma mulher que está sofrendo violência doméstica, ela tem um rol de mecanismos para chegar até a justiça, para pedir socorro, para pedir ajuda. Nós temos também hoje mecanismos não só da justiça, da delegacia, mas nós temos, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, né, que pertence à Brigada Militar e que está indo na casa das mulheres, visitando, conversando. Então, me parece que o que havia antes era realmente uma subnotificação, né, dos casos envolvendo a violência contra a mulher, e que hoje isso mudou bastante. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que eu creio que seja relevante de existir tanta violência ainda contra a mulher, tanta discriminação, né, em relação ao gênero feminino, em razão realmente de uma questão cultural que está muito arraigada, né, principalmente aqui no Brasil, onde, se a gente fizer uma análise histórica das legislações que existiram no Brasil, desde o Brasil colônia, a gente percebe que durante muitos séculos a mulher ela era tratada na legislação brasileira como inferior ao homem. Ela chegou a ser, por exemplo, considerada relativamente capaz, a mulher que era casada, ela era relativamente capaz durante décadas no Brasil, e o seu marido então que lhe autorizava a trabalhar, né? Enfim, ela não tinha direito à guarda, por exemplo, dos filhos, era o marido que ficava com a guarda. Então a legislação por muito tempo inferiorizou a mulher também no Brasil. Nós temos alguns termos que se utilizavam, por exemplo, na legislação, que há poucos anos atrás é que saíram da legislação penal, onde se definia termos como mulher honesta, por exemplo. Então, fazendo um julgamento moral da mulher, dizendo que a mulher honesta era aquela que merecia sim a proteção, e então a que não era honesta não merecia. Então, me parece que também esse aspecto cultural, ele ficou muito forte, muito presente, né, de que a mulher teria uma condição inferior à do homem. Então, a gente vem claramente evoluindo, né, culturalmente também, e a legislação, ela influencia muito na maneira das pessoas pensarem. Então, me parece que a gente vem evoluindo, mas que a questão cultural ainda é muito forte, e a questão de que agora as mulheres podem chegar até a justiça e pedir ajuda também é um elemento significativo desses números estrondosos de violência contra a mulher que a gente tem acompanhado ultimamente. A violência contra a mulher sempre foi uma pandemia no Brasil. Somos o 5º país do mundo em casos de feminicídio, segundo a Organização das Nações Unidas. A juíza nos explica qual a melhor forma de combater e prevenir os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu considero muito importante que cada vez mais a gente fale sobre a violência de gênero, sobre a violência contra a mulher. É importante sim que a imprensa esteja noticiando, informando sobre a violência de gênero. É importante que se converse sobre isso, por exemplo, nas escolas. Cada vez mais me parece que a violência de gênero, ela precisa ser debatida dentro do ambiente educacional, com as crianças desde muito novas, para que elas compreendam o que é a violência de gênero, o que é a violência contra a mulher. Então, eu acredito que a maneira de a gente combater e prevenir é a gente conversar, principalmente na educação, na informação, sobre essa forma de violência. E me parece que também é importantíssimo que haja uma punição dos agressores, né? Uma punição que a lei estabelece, ou seja, hoje a gente tem uma legislação que estabelece essa punição e que, de fato, então, aquele agressor que não respeita a medida protetiva, aquele agressor que continua perseguindo a sua companheira, a ex-companheira, a namorada, enfim, que ele de fato seja punido e compreenda, né, que a legislação Maria da Penha é uma legislação severa e que protege de fato aquelas mulheres que estão acuadas, que estão intimidadas, que estão sofrendo com formas de violência de gênero. Então, a punição também é um elemento importante para que a gente consiga combater a violência de gênero. Aqui no Alto Uruguai foi lançada no mês de julho a campanha Máscara Roxa, que
que permite às mulheres vítimas de violência doméstica denunciarem os agressores em farmácias. Se estiver sofrendo violência doméstica, procure uma farmácia amiga das mulheres e peça uma máscara roxa. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar você. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para sua proteção. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça máscara roxa. Uma campanha He4She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dicas de saúde. Você conhece os cuidados que se deve ter ao tossir? Na hora de tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Essa atitude evita a contaminação por doenças respiratórias, especialmente a gripe. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com o Câmara Entrevista e nosso assunto de hoje é a violência contra a mulher. Quem continua com a gente explicando esse assunto é a juíza Lilian Fransman. Historicamente, a mulher é vítima preferencial da violência contra o corpo. Segundo a juíza, em época de confinamento, tudo se agrava. A pandemia, ela tem um impacto na vida de todas as pessoas, né? Mas particularmente na vida das mulheres, me parece que é um impacto estrondoso. As mulheres claramente estão acumulando muito mais tarefas do que antes, né? A gente sabe que o fato das mulheres que trabalhavam fora estarem mais em casa, trabalhando de forma remota, acaba exigindo muito mais delas. A questão do serviço de casa, a questão dos filhos que não estão frequentando a escola presencial agora, as crianças estão em casa ou fazendo trabalhos escolares ou assistindo aulas, né, pela internet, acaba exigindo uma presença muito maior da mulher dentro do lar e exigindo um trabalho, então, dobrado, triplicado. Então, as mulheres estão sobrecarregadas nesse período da pandemia. A gente sabe também que elas acabam ficando, aquelas mulheres que já estavam sofrendo algum tipo de violência de gênero dentro do lar, elas acabam ficando muito mais vulneráveis e expostas ao agressor. Muitas vezes o agressor está permanecendo um período maior dentro de casa em razão da pandemia, faz com que então aquele contato de vítima com o agressor seja maior e isso ainda torne a situação da violência mais acirrada e mais complexa. Por isso que durante a pandemia a gente precisa ter canais de comunicação com as mulheres, seja através da internet, WhatsApp, televisão, a informação, levar a informação para essa mulher e manter uma presença, né, dentro da casa dessa mulher. Seja através dos parentes, mantendo contato regular, seja através de visitas de órgãos de atendimento às mulheres vítimas de violência no município. Tem órgãos como a Patrulha Maria da Penha, que eu referi anteriormente, que continuam fazendo o seu trabalho normalmente, têm ido à casa daquelas mulheres que estão sob a proteção de uma medida para fiscalizar. Então, nesse período da pandemia, me parece que as mulheres elas não podem ficar isoladas, né? Que esse isolamento para aquelas mulheres que estão expostas a alguma forma de violência dentro do lar é ainda mais grave. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2019, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ouviu 2.084 pessoas em 130 municípios brasileiros, indica que 52% das mulheres que sofreram alguma agressão no último ano ficaram caladas. Segundo a juíza, muitas mulheres ainda têm medo de denunciar o agressor. Eu creio que algumas mulheres ainda têm medo de denunciar a violência sofrida, primeiro em razão da desinformação.
Por mais que a gente esteja sempre informando, a imprensa também, ainda existem mulheres que não têm acesso ou clareza em relação a essa informação. Existem muitos mitos, muitos mitos que são impostos pelos próprios agressores. Muitas mulheres recebem a informação inverídica, mentirosa, né, de agressores que dizem assim: se você registrar a ocorrência, você não vai ter direito a ficar com teus filhos, porque você não tem nada, você não tem condições financeiras, então você vai perder a guarda. Se você sair de casa, você vai perder todos os teus bens. E essas são informações mentirosas, inverídicas, isso não é verdadeiro, mas muitas mulheres sentem aquele temor de perder, né? Perder o que construíram juntamente com seu companheiro, com seu marido, temor de perder principalmente a guarda dos filhos, mas isso não é verdadeiro e isso é utilizado pelos homens agressores para controlar e para evitar que aquelas mulheres efetuem então uma denúncia. Acredito também que além dessa falta de informação, né, que pode gerar um medo então de fazer a denúncia, acredito que ainda algumas mulheres elas possuem dificuldade de acesso mesmo, por mais que a gente esteja fornecendo os meios, mas a gente sabe que muitas mulheres, e eu destaco aqui a questão das mulheres que vivem no campo, como algo bastante particular. A gente sabe que aquelas mulheres que vivem no campo, né, em regiões mais afastadas da cidade, a gente tem muito aqui na nossa região, essas mulheres elas vivem longe de vizinhos, elas muitas vezes não têm contato com seus familiares que moram em outra localidade, elas têm um acesso restrito muitas vezes a vir até a cidade sozinhas para poder efetivar o registro, para poder pedir ajuda. Então eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa pensar sobre isso e é um aspecto de preocupação. A gente precisa ver o que a gente pode fazer para a gente estar mais próximo dessas mulheres, para a gente chegar mais próximo para que elas consigam então efetivar uma denúncia e romper aquele ciclo de violência. Para finalizar, a juíza explica como fazer para denunciar a violência cometida contra uma mulher. A mulher que está sofrendo violência de gênero, ela pode buscar diversos caminhos para efetivar a denúncia, para pedir socorro, para pedir uma medida protetiva, para afastar aquele agressor do lar. Ela pode buscar a delegacia de polícia, ela pode buscar o 190, a Brigada Militar, que a Brigada Militar vai até ela pode buscar a Defensoria Pública ou então um advogado da confiança dela. Através de qualquer uma dessas formas, a mulher vai ter a possibilidade de pedir ajuda, pedir a medida protetiva e receber a proteção, então, que a lei estabelece, a Lei Maria da Penha, para que afaste esse agressor de perto dela. Então, essas são as formas que a mulher pode utilizar para pedir ajuda. Muitas vezes a gente sabe de mulheres que não conseguem ter acesso a uma dessas formas. Então, ela também pode pedir ajuda a um familiar, a um parente, a um amigo, e esse amigo levar a informação até um desses canais, principalmente a delegacia de polícia, que então vai fazer a verificação dessa situação, né? Se precisar, vai até a residência dela para identificar se ela está sofrendo alguma violência e possibilitar que então ela peça ajuda, peça uma medida protetiva. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. A gente agradece a juíza Lilian pela participação e, claro, a você de casa pela companhia. Continue acompanhando a TV Câmara no canal 16 da NET e também no YouTube e redes sociais. Uma ótima noite!